Vamos falar das esposas do imperador, ok? A Tonlei e a Cao Shi-wen, que respectivamente é a imperatriz, certo? Duas mulheres lindas, né? A imperatriz Xuan Shenan e a consorte imperial Yu Fei. Vai lá, Lucas, fala aí das nossas esposas aí do nosso imperador. Acho que as duas são maravilhosas. Então, vou falar primeiro da minha mamãe favorita, a imperatriz. Tá bom, também sou apaixonada, né? Nossa, aquela mulher é uma diva, pelo amor. Por mais mães assim. Assim, lógico, tem toda a construção que nós já trabalhamos a outra mãe, mas eu achei a pegada dela, o que ela fez com a Nhau Nhau, se a mãe dela tivesse conseguido, sabe, pegar metade do cursinho dela, ela devia ter dado no cursinho pra mãe da Nhau Nhau, ela teria sido uma boa mãe. Porque o que acontece? Ela via que a menina não era negócio de, eu quero ser chique, eu quero ser prendada, eu quero ser isso. Ela tinha interesse por construções, por entender mecanismos. E aí, ela não chegava e ela não abafava isso. Ela queria que isso fosse ampliado. Então, ela, além disso, ela entendia que a Nhau Nhau não podia ficar só nisso. Ela dava um intensivão para ela de etiqueta, para a Nhau Nhau não passar vergonha como mulher do general number 1 lá da parada, né? Então, ela foi muito mãe. E aí a Nhau Nhau viu isso. Tanto que a Nhau Nhau se tornou devota, praticamente uma filha para ela. E seguiu ela até o fim. A Nhau Nhau sofreu mais que um filho dela. Os filhos dela ficaram chorando e tal, mas a Nhau Nhau desmaiou e rolou aquela cena toda. Aquilo ali, a Nhau Nhau não tinha sofrido nenhum arranhão. A Nhau Nhau não tava... Não, ela tinha acabado de sair de uma cena de ação, mas não era por causa daquilo. Era por causa dela perder alguém que ela amou mesmo assim. Então... É muito interessante quando isso não parte do parentesco, e foi o que foi trabalhado. A imperatriz amou aquela menina do início ao fim, ela tem conversa com o general, ela tem conversa com os outros filhos, falando de como que ela queria ver a Nhau Nhau feliz. Tanto que ela não importava de não ver o casamento real da Nhau Nhau, mas ela queria ter aquela sensação de que a Nhau Nhau estava com o caminho encaminhado quando ela fosse, sabe? E o general meio que passou isso para ela no último contato que teve. Falou, não, eu vou tentar, eu vou coisar. E ela foi um personagem assim que eu acho que ela foi empurrada pelos bons costumes. Ela teve que se tornar imperatriz, o cara não gostava dela. Não, ele gostava dela, mas não... Ele gosta dela. Ele gosta não, mas... E assim, aí, isso... amor é muito difícil medir, mas ele gostava dela, não é? Assim, ele tinha mais intimidade em relação a minha mulher com a consorte, sim. Mas ele gostava muito da imperatriz também. Sim, ele demonstra muito isso também. Sim, e foi assim, eu achei o final da Imperatriz não justo, eu achei que, sabe, ela precisava do amor, mas os bons costumes e aquela época, e a coisa impossibilitava isso, sabe? Se fosse, eu queria que ela teve um final feliz com a filha dela ali, apoiando ela até o final. Eu acho injusto, ela tava doente, gente, as pessoas morrem de doença, ainda mais naquela época, né? Não, sim, mas ela ficou num palácio que era... Aquele palácio tinha mais condições, né? Todo mundo falou, você vai pra lá mesmo? Você vai se exilar? Mas foi a escolha dela. Foi uma escolha dela. Mas, assim, foi triste, sabe? Ela não merecia... Ela era uma pessoa boa, ela não merecia aqueles filhos, sabe? No meu ver. Então foi triste ver o final dela. Ela foi icônica pra mim. A mãe da Nhau Nhau. Já a segunda... A consorte... Eu gostei dela, ela era relevante, era muito bonito ver ela no Imperador e tal. Ela punhava juízo no Imperador, né? Porque a outra era muito boazinha. Mas, assim, o meu xodó foi a Imperatriz, porque a Imperatriz foi mãe. E quando a gente vê uma mãe sendo mãe, a gente acaba criando mais carinho. Eu acho que, assim, boa parte das pessoas se cativou mais com ela, queria que ela tivesse um finalzinho mais redondinho do que com a consorte, por mais boa que a consorte fosse. Tia, fala aí das nossas esposas. Dessas duas eu gostava dos três, o rei e as duas. Um dos poucos dramas que coloca esse universo, né, do casamento com várias pessoas, né? Isso, né? Que não é monogâmico, esqueci. Poligamia, enfim, poligâmica. Com equilíbrio. Um casamento poligâmico. Então, elas eram amigas, elas eram irmãs, elas eram parceiras, elas não disputavam. Também isso estava alinhado com o rei. Eu gostei muito disso, porque a história já tinha muita intensidade, muito drama. Não precisava de um drama aí também com esse trio,
e realmente foi coerente, alinhadinho. Precisava esse trio estar junto para dar uma força no drama, acho que foi legal. E tia, isso que você falou é importante, eu acho legal mostrar. Eu acho que é uma das poucas vezes que a gente vê esse tipo de casal dando certo em dramas. E por incrível que pareça, na realidade davam muito certo. Porque senão não existiriam por tanto tempo. E tem na Índia até hoje, tem pessoas que vivem nesse sistema de casamento, que aos nossos olhos pode parecer um absurdo, mas a gente tem que lembrar que outras culturas funcionam de forma diferente. E que se funcionam por tanto tempo é porque a maioria dá certo. Porque quando um negócio não dá certo, ele é eliminado naturalmente da sociedade e da cultura. Então, na verdade, por mais incrível que pareça, muitos casamentos desses davam certo. É que você fala, no drama, como a gente tem que ter acontecimentos dramáticos, não sei o quê, eles sempre tentam retratar isso de uma forma mais negativa. Até porque a China, não sei se vocês sabem disso, historicamente a China, em termos culturais, luta muito contra a coisa do casamento poligâmico, que ele não conseguiu eliminar totalmente da sua sociedade ainda. Então, a censura chinesa não gosta que eles retratem isso de forma positiva, ok? Porque pode gerar um retorno à cultura ou uma valorização dessa cultura que eles querem eliminar. Então tem essa questão política da atual China também, que resvala na questão dos dramas tratarem isso como uma coisa ruim, tá? Então, se mostrar de uma forma muito positiva acaba não passando pela censura. Não sei se vocês sabem disso, mas isso também acontece. E também acho que isso é uma diferencial. Eu não sabia disso, mas nessa história aí eu acho que foi muito bom esse trio funcionar tão bem. Também gostei. Qual você prefere, só pra saber? Você gostava mais da consorte ou da imperatriz? Teve uns momentos que eu gostava mais da consorte e no final acabou destacando a imperatriz, né, com essa coisa da nhau-nhau, mas eu gostava muito da consorte. É a consorte? O voto vai pra consorte? Vamos ver quem vai ganhar. Voto pra consorte. Tá, o Lucas votou na imperatriz, a tia votou na consorte. Agora, Solange, fala delas e de seu voto aí. Eu sou do time da imperatriz, já tô votando na imperatriz. A imperatriz ganhou, então, também sou time imperatriz. De lavada. É difícil mesmo. É difícil mesmo a gente ver em dramas o harém não pegar fogo, né? Não ter aquela disputa, aquela rixa, veneno pra cá, veneno pra lá, eles fazendo aquelas intrigas. As duas se davam bem, mas a imperatriz é a queridinha, é minha queridinha do drama. Ok. Então deixa eu falar. Como eu falei também, meu voto também é Imperatriz. Ela é a minha queridona do drama. Eu sou apaixonada no personagem da Imperatriz. Assim, a consorte é muito legal porque ela é como a Nhanhao. Ela é aquela pessoa que chama atenção por ser atrevida, expansiva, direta, verdadeira, às vezes até grosseira. Mas a Imperatriz, ela mostra uma coisa que eu gosto muito, que é a força que hoje em dia eu acho que o Ocidente não vê muito isso, nós aqui do Ocidente. Eu falo na cultura pop, tá? Na cultura geral e tal, que é o quê? Que é transformar... A mulher, pra ser forte, ela tem que ser igual a consorte. Barraqueira, sabe? Enfrentadora, vamos dizer assim, às vezes até grosseira. E eu acho que não, a Imperatriz prova que a pessoa pode ser muito forte, extremamente... A mulher pode ser forte, empoderada, tudo, sem ser tudo isso. Sem pegar numa espada, sem ser grosseira, sendo uma pessoa extremamente delicada, sendo uma pessoa extremamente com valores justos, valores morais grandes, sabe? Sendo uma excelente mãe, sendo uma excelente mulher, sendo uma excelente pessoa. Mesmo a escolha dela, o Lucas estava falando, dela morar... É porque eu não sei, Lucas, se você sabe como funciona isso. O filho dela, para deixar de ser o príncipe herdeiro, ela tinha que também ser dissociada da função da imperatriz. Eu acho que às vezes as pessoas não perceberam isso no drama. Ela não tá abandonando o imperador porque ela quer. Ela precisa fazer isso pro filho dela sair da posição de príncipe herdeiro. Enquanto ela foi imperatriz, o filho dela é o príncipe herdeiro. Entendeu? Pro outro terceiro príncipe poder assumir a posição de príncipe herdeiro e ela tirar o filho dela dessa posição de herdar o trono de uma forma correta, política, justa, sem grandes vergonhas e tudo, ela tem que abdicar da posição da imperatriz. E para abdicar da posição de imperatriz, ela tem que viver meio que num monastério. Você vê que nos outros dramas, não sei se você já viu, a maioria das mulheres quando abdicam do
do posto de imperatriz, vão viver no monastério ou se internam em algum lugar, se trancam mesmo num palácio. Quem viu a rainha por 7 dias vê isso. Tem uma coisa dessa também, até em Eternal Love, na parte que passa no mundo humano, na reencarnação humana, que o Dijun tinha uma outra imperatriz que ela nem aparece, e porque ela tá vivendo como uma monja. Então, as mulheres imperatrizes que abdicavam da sua posição tinham que viver nesse estado de clausura, né? Que é esse nome que se dá a isso. A clausura é igual as freiras vivem, né? A clausura. Então, é por isso que ela faz isso. Não é por uma questão... Então, quando ela enfrenta o imperador e deixa ele sem opção, não é por falta de amor. Ela ama o imperador, sabe? É porque ela tem que deixar ele sem saída para ele tomar aquela decisão, senão ele nunca ia fazer aquilo. Então ela é forte até nisso. Ela abre mão da posição dela, do amor dela, da vida dela, até porque ela sabe que a vida dela tá com os dias contados, que ela tá doente, certo? Pro bem-estar do filho, e para tirar o filho, não só pro bem-estar do filho, mas pro bem-estar do povo, porque ela sabe que o filho dela não serve para ser o imperador. Olha quanto essa mulher é forte, entendeu? Às vezes mais do que a gente imagina. E ao mesmo tempo, é o que você falou, ela é uma grande mãe não só para Nanel, para o filho também, porque ela abre mão de tudo isso para o filho. Em nome de proteger o filho e em nome de todos os filhos, porque ela pensa em primeiro na nação. E eu achei muito bonito a gente ver um trio que não só funciona como um casal, um trisal, mas funciona também como os três têm uma conexão de sempre pensar em primeiro no bem do povo. E não no seu próprio bem. Os três são assim. E acho que isso que é mais bonito ali da relação deles também. Ok? Deixa eu ler aqui os comentários. Alessandra, Imperatriz e Consorte, que relação boa. Pois é, né? Foi muito bonitinho de ver. Imperatriz tinha que dar aula pra mãe da Nanel. Ela entendia a Nanel. Tinha, né? Aula de como ser mãe da Nanel. Larissa, amo tanto a Imperatriz, entendo demais a Nanel e se apegar a ela. Sim. O Gervásio, eu adorei ambas as esposas do imperador, cada uma com suas características. A imperatriz, uma mãe substituta 1000%, e Consorte tinha fibra para peitar o imperador. Sim, ela botava o imperador na real, né? No lugar dele, era muito engraçada a cena dos dois. Alessandra, eu acho que foi o drama que curti a Imperatriz na Consorte com o Imperador, a relação deles era boa, era muito boa. E a Consorte era demais também. E essa relação boa funcionava muito porque a Consorte também queria que essa relação fosse boa. Gente, tem cenas maravilhosas da Consorte quando ela bota aquela velha lá no lugar dela, a avó da princesa lá, que o Imperador só fica calado, só a Consorte fala naquela reunião da família, né, que eles fazem pra lembrar do enterro do general, né, que é o pai, no final das contas, do Limbuí, né. Você vê que ela bota a mulher no lugar dela, ela é excelente. Gervásio, eu concordo com a tia, pois essas duas eram parceiras do seu marido, e foi poucos dramas que não vi intrigas de harém. Aleluia. Pois é, aleluia mesmo. Foi um refresco, né? Foi assim, foi totalmente inesperado e foi totalmente tão gostoso de ver. Eles podiam fazer mais casais assim, de várias pessoas que dá certo. Às vezes a gente quer ver. Me pediram hoje, né, um exemplo do imperador celestial que preste. Não tem, mas aqui a gente tem um imperador e esposas humanas que prestam. Pelo menos aqui. A Naira, seres humanos incríveis. Sim. Patrícia, a Imperatriz tem a personalidade parecida com a minha avó, justa e abnegada. Exatamente. A abnegação dela também, para que as coisas funcionem, foi muito grande. Ela é maravilhosa, por isso que ela é minha favorita. そこに